Você não veio derrotar o abismo, veio escutar o que ele tem a dizer. Você já se deparou com uma história que amava e que, com o tempo, ela foi perdendo o brilho? Não foi um grande erro, não foi uma decisão óbvia. Foram pequenos detalhes, quase invisíveis. E hoje, eu quero falar sobre 3 coisas que podem estar matando suas histórias e seus personagens, sem que você perceba. Então, se jogue no abismo e vamos falar sobre a morte lenta dos seus contos. O mais forte. Eu gosto de chamar esse erro de o mais forte, não porque força seja um problema, mas porque ela se torna quando ocupa todo o espaço da história. Esse arquetipo pode funcionar sim, e muito bem quando é usado com a passagem de tocha. All Might, por exemplo, perde seus poderes, mas não perde sua importância. Sua experiência continua sendo valorizada e muito valorosa. E quando ele retorna é em momentos pontuais, quase como um último sacrifício. Ele não apaga o protagonista, ele prepara a Midoriya. Mas existe o outro lado. O que acontece quando você cria um personagem que tem força, carisma, genialidade e tudo que um protagonista de shonen deveria ter. Bom, você cria não apenas um personagem, você cria uma celebridade. Satoru Gojo é amado, e exatamente por isso ele se torna um problema narrativo. Enquanto ele está em cena, como um protagonista pode existir? A solução foi simples e bem estranha, na minha opinião. Ele precisou desaparecer por um longo tempo. Isso acontece com frequência. Personagens imbatíveis quase sempre precisam sair de cena. Eles são jogados de escanteio, com mortes estranhas, ridículas e desaparecimentos. Bom, isso acontece porque quando estão ali, ninguém mais cresce. Nenhum personagem ganha uma importância. E indo pro lado do RPG, esse erro aparece quando um personagem se torna tão poderoso ou tão central que todo mundo começa a girar ao redor dele. Os conflitos deixam de ser ameaças, as consequências viram um atraso e o medo desaparece. Parece que o abismo simplesmente não observa mais. Ele apenas espera esse personagem agir. Por isso, limitações reais são importantes. Um exemplo inesquecível é One Punch Man. Saitama é invencível, ele é o mais forte, mas ele é vazio. Todo o propósito que um dia existiu sumiu depois que ele chega nesse pódio. A limitação dele não é mecânica, é simplesmente existencial. E isso mantém a história de One Punch Man totalmente viva e maravilhosa. O escritor protagonista. Bom, aqui mora um dos perigos mais comuns em histórias, animes, livros e principalmente em RPGs. O que acontece quando o herói decide não salvar a princesa? Quando a esperança se quebra? Quando os personagens simplesmente desistem? A resposta é simples. E chega a ser triste. A história acaba. Por mais que isso pareça uma proposta fora da caixa, quando essa não é a proposta da obra, o resultado não é profundidade, é frustração. Mushoku Tensei é um bom exemplo disso. Um mundo rico, um sistema de personagens interessante, personagens carismáticos, mas tudo isso
perde força quando o protagonista repete os mesmos erros de novo e de novo, e nunca muda de verdade. Toda promessa de redenção dada para o protagonista se perde, e todo o peso emocional morre. Agora, no RPG, o que acontece quando um jogador não quer participar da história? Bom, eu já vivi isso. Um personagem que deveria lutar para acabar com uma guerra decidiu pegar um barco, sair do continente e abrir uma loja de loots de masmorra. Eu tive que pedir uma pausa. Passei meses e meses tentando costurar alguma solução. Mudei a história que a maioria queria viver para tentar juntar o grupo de novo. Bom, no fim, a escolha de um personagem quase destruiu a experiência de todos os outros da mesa. E... cara, sinceramente, não é que a escolha dele seja ruim, só não foi adequada para aquele momento da história. E, como eu diria, escolhas importam sim, mas quando elas não quebram a proposta central da narrativa que todos estão vivendo. Quando isso se quebra, não é liberdade narrativa, é uma ruptura. Bom, por último e não menos importante, o mestre que escolhe um protagonista. Bom, talvez em livros, em histórias, isso não seja um problema, você ter um único protagonista. Mas isso se torna um problema quando você tem a proposta de mais de um protagonista, ou até em uma mesa de RPG. E esse erro, sinceramente, quase nunca é maldade. Ele geralmente vem de um cuidado excessivo. Um personagem ganha um passado, itens únicos, cenas dramáticas, arcos inteiros, enquanto os outros, bom, viram figurantes, NPCs da própria história. Um exemplo que eu gosto muito é Naruto Shippuden. É um exemplo muito claro. Naruto clássico apresenta vários personagens super interessantes: Shino, Neji, Hinata, Sakura. Mas, bom, já no Shippuden, todos são ofuscados, sempre pela presença dos protagonistas. Bom, criar arcos focados em um personagem pode ser incrível, se forem bem trabalhados e não longos demais. O problema surge quando passam 1, 2, 3 arcos e sempre a mesma pessoa brilha. E sinceramente, sabe qual que é o mais irônico? Mesmo em arcos focados em alguém, outros personagens podem brilhar e devem. Isso cria laços, mostra que os problemas de um personagem importam um para os outros. É assim que um grupo vira uma lenda e não apenas histórias de bar. Bom, por fim, esses 3 erros têm algo em comum. Eles tentam proteger demais, protegem um personagem, protegem um jogador, protegem um conforto, tentam segurar aquela história, tentam segurar aquela pessoa dentro de um grupo, tentam segurar o conforto de algo que está dando certo. E bom, mas as histórias não existem para proteger, elas existem para marcar. E quando o escritor, o mestre ou o roteirista tem medo de marcar, tem medo de ousar, algumas histórias perdem sentido. Não é falando mal de nenhuma das obras citadas aqui, mas são erros narrativos. E citei elas porque são obras que eu gostei de assistir, mas que, por bem ou por mal, tiveram seus erros. Bom, nem todo jogo termina, nem história é salva.
Algumas encaram o abismo por tempo demais. Esquecem de ouvir o que ele tem a dizer. E eu vou ficar por aqui. Se quer ouvir mais histórias, mais ajuda para seus contos, ou um pouquinho de RPG, cola aqui. Vou estar aqui semana que vem esperando vocês. E aproveitando e desejar um feliz ano novo para todos vocês. Um abraço e nos encontramos no abismo.